Prediletos da OAB, controle de constitucionalidade. Eu trouxe aqui uma questão já cobrada pela própria FGV, para te ajudar na preparação. Bora lá então, sem demora? Vem comigo. Então, olha o que falou o enunciado. A parte autora, em um processo judicial inconformada, então ela não se contentou com a sentença de primeiro grau de jurisdição, que se embasou no ato normativo X. Então, a decisão do juiz levou o ato normativo X como base. Ela apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. Então, a parte, vamos lá, só recapitulando, a parte, ela não se conforma com o ato normativo X, porque para ela esse ato é inconstitucional. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, então veja bem, que é uma terceira Câmara Civil. Ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente. Olha, a terceira Câmara dá razão para a recorrente. Ou seja, para a terceira Câmara Civil, esse ato normativo X ele é inconstitucional. Mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade. Então, a terceira Câmara entende que o ato normativo X é inconstitucional. Ciente da existência da cláusula de reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição, que exige, maioria absoluta, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. Então, ela afasta a incidência da norma do ato normativo X, no caso concreto, mas ela não declara expressamente a inconstitucionalidade. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil. Então, vem cá. O que fez esse órgão fracionário do Tribunal de Justiça? O famoso somebody love, porque para ele declarar um ato normativo inconstitucional, o artigo 97 da Constituição exige maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Em outras palavras, declaração de inconstitucionalidade, órgão fracionário de tribunal não pode declarar, precisa haver um incidente de inconstitucionalidade, subir isso para o pleno ou para o órgão especial. E esses órgãos, segundo o artigo 97, é que podem declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo, beleza? Mas o que fez aqui a Câmara? Ela não declarou para não desrespeitar o artigo 97. O que ela fez? Ela afastou a incidência desse ato normativo inconstitucional, porém não declara a sua inconstitucionalidade. Só que o Supremo, ele já foi chamado a se manifestar sobre isso. E o Supremo já disse em súmula vinculante, a súmula 10, enunciado 10 da súmula vinculante, que mesmo que o órgão fracionário não declare a inconstitucionalidade, mas ele afasta, naquele caso concreto, a incidência dessa norma, isso também viola a Constituição. Esse somebody love, então, é proibido pela Constituição. Vamos lá. Então, olha só, o que a gente precisa ver? A gente precisa primeiro ver aqui o artigo 97, que é o artigo que traz a cláusula de reserva de plenário. O que fala essa cláusula de reserva de plenário? Fala que só pode o pleno ou o órgão especial, pela maioria absoluta. Então, é a maioria absoluta que vai declarar a inconstitucionalidade, seja o órgão especial, seja o próprio pleno, os seus membros, do respectivo órgão especial, ou os membros do pleno que poderão declarar a inconstitucionalidade. Fazendo uma revisão rápida aqui, para ter órgão especial, o Tribunal de Justiça precisa ter no mínimo 25 membros. Aí ele vai criar um órgão especial que vai ter no mínimo 11 membros e no máximo 25. Então, a 97, voltando para a nossa questão. A 97, ela proíbe declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, porque ela exige o pleno ou o órgão especial. E o Supremo, para evitar esse somebody love que os tribunais vinham dando, editou o enunciado de súmula vinculante 10, que fala:
viola a cláusula de reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, se o órgão, o fracionário do tribunal, declara a inconstitucionalidade, não pode, viola o artigo 97. O que eles começaram a fazer? Começaram a dar a volta no 97. Olha, não vamos declarar, porque precisa de maioria absoluta do pleno ou órgão especial. O órgão fracionário não pode. Então não vamos declarar, mas a gente afasta a incidência. Vem o Supremo, por meio do enunciado de súmula vinculante número 10, fala, isso também é inconstitucional. Beleza? Então a gente vai agora... Vamos só voltar rapidinho para o enunciado para a gente entender o que aconteceu então. O órgão fracionário, aqui no nosso caso a terceira Câmara Civil do Tribunal, ele não declarou expressamente, sem declarar expressamente. Então aqui ele não viola o artigo 97, porque não houve declaração, mas ele afastou a incidência no caso concreto. E ele afasta a incidência no caso concreto, galera, devido à inconstitucionalidade. Então aqui o órgão fracionário, ele viola a súmula vinculante número 10. Resumindo, poderia acontecer isso? Não, o órgão fracionário não poderia fazer isso. Bora lá para as alternativas. Alternativa A fala para a gente que está juridicamente perfeito o que o órgão fez. Não, pelo contrário, ele violou a súmula vinculante. Alternativa A, errada. Alternativa B, não segue os parâmetros constitucionais. Opa, até aqui está perfeito. Mas, como eu disse, até aqui. Vamos ver toda a questão. Pois deveria ter declarado expressamente a inconstitucionalidade. Não, não pode. Órgão fracionário não pode declarar a inconstitucionalidade, porque existe a cláusula de reserva de plenário, que exige maioria absoluta do pleno ou órgão especial. Beleza? Até aqui? Tá tranquilinho assim a gente resolvendo junto aqui de maneira calma. Se tiver corrido o vídeo aí, como tem prova agora em fevereiro, volta aqui o vídeo para você pegar, mas eu acredito que a aula esteja de uma cadência ali bem tranquila para a gente poder ir bem na nossa prova. Então, olha só. Alternativa C. A gente vai agora resolver a alternativa C. Está correto. Opa, está correto, posto que a terceira turma civil, como órgão especial, não, ela não é órgão especial, ela é órgão fracionário. Pode arrogar para si a competência do órgão pleno do tribunal. Não, a terceira civil não é órgão especial, é órgão fracionário do tribunal. A questão está errada. Alternativa D, está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Show de bola, é a nossa alternativa correta. Aqui, a resposta está no 97 da Constituição, mais a súmula vinculante número 10 do Supremo. Está incorreto porque violou cláusula de reserva de plenário, mesmo que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade. Beleza? Então, galera, uma questão tratando de um tema importantíssimo que a FGV vem cobrando e vai cobrar novamente. Bons estudos!